Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Seguimos cada um da sua casa para informar para você os assuntos importantes de hoje, começando com o caso Queiroz. Uma operação do Ministério Público de Minas Gerais com apoio da Polícia Militar, no caso Queiroz, lá em Belo Horizonte. E é uma operação de busca e apreensão em 4 endereços e também a procura de Márcia Oliveira de Aguiar, que é mulher de Queiroz, que está foragida desde a última quinta-feira, quando também foi decretada a prisão dela no dia em que o marido dela foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, numa propriedade do advogado Frederico Wassef, que até domingo defendia o senador Flávio Bolsonaro. É a investigação do caso das rachadinhas, desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os mandados de hoje são de busca e apreensão, mas caso ela seja encontrada, existe um mandado de prisão contra ela. Um dos locais vistoriados em Belo Horizonte é a casa de uma madrinha de Fabrício Queiroz, já falecida. A gente acompanha tudo e traz as informações em tempo real lá no portal do Estadão. O Senado deve votar a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno seria dia 4 de outubro. O texto defende que o primeiro turno seja realizado em 15 de novembro e o segundo em 29 de novembro. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, também propôs ao Congresso Nacional estender a duração das campanhas eleitorais deste ano, dobrando dos atuais 45 para 90 dias. Já na Câmara, a previsão de votação do projeto de lei que altera alguns trechos do Código Brasileiro de Trânsito. Entre algumas medidas, a proposta aumenta o número de pontos para suspensão em razão de multas da carteira de motorista. Uma decisão da Justiça Federal obriga o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara em todos os deslocamentos dele, nos espaços públicos em que ele estiver, lá no Distrito Federal, por exemplo. É uma decisão do juiz federal Renato Borelli, numa ação popular movida por um advogado que cobrava isso, porque há uma exigência legal no Distrito Federal de uso de máscara e, inclusive, com multa a quem não utilizar essa proteção, uma multa de R$2.000. E o juiz determinou o uso de máscara pelo presidente da República e também disse que na decisão que o governo federal deve fazer com que os servidores federais também usem máscaras, aí sob pena de o governo federal, a União, ser multada em R$20.000 por dia. O Palácio do Planalto ainda não comentou essa decisão, a gente acompanha, assim como também acompanha os dados sobre a pandemia no Brasil. 51.406 mortos até agora, de acordo com o último balanço divulgado pelo consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. Ontem havia uma morte a mais, mas houve uma retificação de um óbito por parte do governo de Roraima, alegando que essa morte foi por outro motivo. A gente acompanha também a elevação do número de casos no interior de São Paulo. Pela primeira vez, o interior de São Paulo tem mais casos do que a região metropolitana da Grande São Paulo. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, um dos nomes cotados para assumir o MEC, já defendeu a extinção da pasta e a privatização da rede de ensino no Brasil. As ideias foram publicadas num livro de 2007, né? E na proposta, o governo então pagaria um voucher às famílias para elas colocarem os seus filhos em escolas particulares. O administrador de empresas e mestre em economia já disse que não defende mais esse modelo. Ele, inclusive, está na agenda, né? O Feder está na agenda do presidente Bolsonaro, que avalia nomes para ocupar o lugar deixado por Abraham Weintraub. Aliás, o governo federal retificou o Diário Oficial a data de exoneração de Weintraub do Ministério da Educação. A saída de Weintraub do governo foi publicada no sábado, algumas horas depois, aliás, depois do então ministro desembarcar já em solo americano. Com a correção, o novo decreto informa então que Weintraub foi exonerado a partir de 19 de junho de 2020, ou seja, na sexta-feira. A Priscila Cruz, do Todos pela Educação, avalia que o novo ministro da Educação, se quiser fazer uma gestão para resultados, terá de afastar a ala olavista do MEC. Essa entrevista está disponível também no site da Rádio Eldorado. No futebol, muita expectativa, porque hoje pode sair o gol número 700 do Lionel Messi.
Pelo Barcelona, ele já fez 629 gols e outros 70 pela seleção argentina. O futebol espanhol foi retomado com a pandemia mais controlada, mas sem público, e hoje, contra o Atlético de Bilbao, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pode sair o gol número 700 do Messi. E o Estadão traz um levantamento hoje, está lá no portal, no Esporte, temporada por temporada, o que o Messi fez de 2004 para cá. Outra informação do esporte, o Novak Djokovic, o tenista número 1 do mundo, que é sérvio, testou positivo para coronavírus. Ele que recentemente até promoveu um torneio de exibição. Não só ele, como outros atletas também se contaminaram. Os detalhes estão lá no portal. Uma imagem marcante da semana para a gente fechar essa edição do Expresso. O Grande Teatro de Liceu de Barcelona encontrou uma maneira diferente de retomar as atividades após mais de 3 meses fechado por causa da pandemia. O espetáculo Concerto para o Bioceno contou com uma plateia só de plantas que foram acomodadas nas poltronas da famosa Casa de Óperas. A ideia era discutir esse absurdo da atual condição humana em meio à pandemia. Essa foto está disponível nos portais, nos canais do Estadão para você conferir. Estes e outros assuntos você acompanha nesta terça-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia, até amanhã. Boa terça, até amanhã.